Gente, é um prazer eu receber hoje a Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora e ficou conhecida, né, Maria Lúcia, pela atuação dela na Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira. Você poderia começar explicando para a gente rapidamente o que é essa auditoria, Maria Lúcia, para quem ainda não te conhece? Sim, Luiz Carlos, olha, o prazer é todo meu, viu, dialogar com você, muito grata pela oportunidade. E a Auditoria Cidadã da Dívida é um movimento social. Iniciamos no contexto ali do grande plebiscito popular que aconteceu no Brasil no ano 2000, um plebiscito que movimentou várias entidades da sociedade civil, ele foi organizado pela CNBB, pela OAB, por inúmeros sindicatos, associações, centrais, e mais de 6 milhões de pessoas votaram naquele plebiscito. E logo após a entrega dos resultados, imagina, na época não tinha redes sociais e nós colhemos mais de 6 milhões de votos. Logo depois desse processo, entregamos os resultados aos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário em Brasília, e não aconteceu absolutamente nada. Então, houve uma reunião histórica em Brasília, com mais de 80 lideranças do país, de todas as regiões do país, e eu fui convidada para essa reunião. E nela decidimos, e nós que organizamos esse plebiscito, que realizamos, nós também vamos deixar isso para lá? Não podemos deixar para lá. Vamos dar continuidade. E aí nasceu a Auditoria Cidadã, para manter o tema da dívida em debate, para aprofundar os estudos, para requerer informações e fazer o que a gente tem feito, né? Mobilizar a sociedade para conhecer esse tema do endividamento público brasileiro, que é central, né, Luiz Carlos? Ele está por trás aí de todas as medidas macroeconômicas adotadas no país, ele está por trás do arcabouço fiscal, das privatizações, das contrarreformas, então mexe com a vida de todo mundo. E a Auditoria Cidadã vem constantemente fazendo eventos, publicações, acabamos de lançar essa cartilha, ó, Auditoria da Dívida Pública, ferramenta fundamental para garantir transparência, correta aplicação de recursos e desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ela está disponível gratuitamente no site da Auditoria Cidadã em PDF. O que é que vocês descobriram ao investigar a dívida pública brasileira, Maria Lúcia? Olha, Luiz Carlos, ao longo desses 23 anos já de caminhada, nós já tivemos várias atuações aqui no Brasil, a gente faz os estudos, as pesquisas, já assessoramos, inclusive, a CPI da dívida pública, que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009, 2010. Oportunidade que tivemos acesso a diversos documentos oficiais, e inclusive oportunidade de estudar tudo que foi também investigado por outras comissões parlamentares da década de 80, que a gente coloca todos os links aí nessa cartilha. Tivemos oportunidade de atuar na auditoria da dívida equatoriana, que também nos ensinou muito sobre o Brasil, porque o processo da dívida externa da América Latina, de todos os países da América Latina, nas décadas de 70, 80 e 90, é idêntico. Só muda os nomes das empresas que atuavam, das estatais e as quantias, né? As cifras aqui no Brasil são muitas vezes maiores do que as do Equador, mas os contratos, os tipos de negociações, os refinanciamentos, os empacotamentos, a interferência do FMI, olha, é idêntico. Se a gente lê de lá e lê de cá, você fica assim, vê que é tudo idêntico. Não é à toa que o FMI proibia os países de negociar conjuntamente, senão eles iam perceber que todos estavam submetidos a um mesmo enredo, né? Então, assim, quando atuei na auditoria da dívida do Equador, eu aprendi muito sobre a dívida do Brasil, com o acesso que nós tivemos lá. Depois, em 2015, outra oportunidade institucional de atuar na auditoria da dívida grega,
numa iniciativa do parlamento grego. E, mais uma vez, né, trabalhando lá 7 semanas, eu me deparei com um mecanismo que depois vimos que ele atua aqui no Brasil, o mecanismo da tal da securitização, um esquema fraudulento que gera dívida que nem é contabilizada como dívida e que é paga por fora do orçamento. Então, todas as experiências acabaram nos mostrando o quê? A dívida pública aqui no nosso país, ela é algo totalmente diferente daquilo que a gente aprende nos livros, que seria um instrumento de financiamento do Estado, como deveria ser. O que está no livro está lá, é uma teoria correta. Dívida deveria financiar o desenvolvimento socioeconômico. A dívida deveria existir para permitir investimentos necessários ao nosso desenvolvimento, à geração de emprego e renda e tudo mais. Só que quando a gente investiga, aí a gente vê os esquemas. Transformação de dívida privada em dívida pública, dívida podre, prescrita, sendo ressuscitada em outra negociação fraudulenta lá do plano Brady, juros abusivos, o histórico da dívida no Brasil, até da dívida externa, os lançamentos que a gente faz no exterior, são com juros abusivos também, comparativamente aos juros internacionais. Então, é um mecanismo de transferir dinheiro público, dinheiro da sociedade, para um grupo de rentistas. E mais, além dessa transferência de renda, a dívida atua como um mecanismo que serve de justificativa para essas medidas nocivas. Se você lê aí o atualíssimo projeto aí do arcabouço fiscal, mandado pelo atual governo, está escrito lá o objetivo daqueles limites do arcabouço, que mantém o teto, né? Mantém o teto com uma margem ínfima lá de crescimento real de apenas 2,5% ao ano. Esses limites, está escrito lá pela equipe do Haddad na exposição de motivos, é para guardar recursos para o pagamento da dívida. As contrarreformas usam a dívida como desculpa. As privatizações insanas usam a dívida como desculpa. Então, essa escassez que a gente vive no Brasil, ela é, em grande parte, gerada por esse mecanismo do que eu batizei de sistema da dívida. Porque dívida pública deveria ser aquele instrumento lá que aporta recursos ao orçamento. Isso que a gente tem aqui, que é uma subtração contínua de recursos. E esse uso da dívida relacionado às medidas macroeconômicas e todas essas situações, isso é um sistema. Eu batizei isso de sistema da dívida. Então, lutamos pela auditoria, só para concluir, Luiz, porque tudo isso que a gente vem apurando ao longo dos anos, várias ilegalidades, ilegitimidades, fraudes, bolsa banqueiro e tudo mais, isso tem que chegar ao conhecimento da população. Por isso que a gente faz cartilha, faz evento, semana que vem tem audiência pública na Câmara dos Deputados e vamos nessa luta, vamos continuar lutando até virar esse jogo. Ô Maria Lúcia, enquanto está a dívida brasileira, pública brasileira hoje, e é possível fazer uma estimativa de quanto dela é fake news, vamos dizer assim, quer dizer, nós continuamos pagando, mas quanto dela já foi pago, né? Dá para fazer essa estimativa ou não? Dá sim, olha, vamos falar da dívida interna, que é a maior hoje. A gente ainda tem dívida externa, viu? Mas a parte pública dela, ela é menor. Mas o Banco Central mesmo divulga a dívida externa total, que engloba a dívida externa privada, porque é responsabilidade do Banco Central fazer essa troca, inclusive, para pagar a dívida privada. Então,
Mas o maior problema hoje está na dívida interna, federal. E nas dívidas internas dos estados e municípios também, porque o sistema da dívida ele se reproduz no âmbito dos entes federados. Mas vamos falar do âmbito federal. A dívida interna federal já bate em mais de 8 trilhões de reais. Desses 8 trilhões, a mídia, se você olhar aí na mídia, e até divulgações do próprio Tesouro Nacional, ele fala cerca de 2 trilhões a menos. Eles falam 6. Por que eles falam 6? Porque 2 trilhões e 300 bilhões de dívida interna são títulos que o Tesouro Nacional emite e doa de graça para o Banco Central. Luiz, doa. O Banco Central não paga por esses títulos. O Tesouro emite e dá de presente para o Banco Central. Além de dar esses títulos de presente para o Banco Central, o Tesouro paga juros ao Banco Central sobre esses títulos doados. Ano passado, foram 212 bilhões de reais de juros que saíram do orçamento federal, saiu do caixa do Tesouro Nacional e entraram no Banco Central. Está registrado lá no balanço do Banco Central. E o que o Banco Central faz com esses títulos e com esses juros? A Bolsa Banqueiro, que nós batizamos de Bolsa Banqueiro, remunera diariamente o dinheiro da sociedade, dinheiro de pessoas, de empresas, de órgãos públicos, que está depositado ou aplicado nos bancos. Olha bem, por isso que a gente chama de bolsa, porque sequer é dinheiro dos bancos, é dinheiro da sociedade e que deveria retornar para a sociedade empréstimos a juro baixo, para o dinheiro circular na economia, gerando emprego e renda, mas o Banco Central aceita que os bancos coloquem essa bolada. Eu falo bolada porque é mais de trilhão, já chegou a 1,7 trilhão. Coloca lá no Banco Central e o Banco Central paga juro diário para os bancos sobre um dinheiro que nem é deles. Tá entendendo? Então, assim, essa utilização da dívida pública para isso já é uma parte da dívida que tinha que ser anulada. A justificativa do Banco Central para isso é que tem que controlar o volume de moeda em circulação. Tudo bem, controle, mas não remunere. Por que tem que remunerar? Até em países africanos tem uma série de títulos sem remuneração alguma, só para enxugar a moeda, se for necessário. Agora, aqui no Brasil nem precisa enxugar a moeda. Tem até vários teóricos aí que estão falando, né, na teoria da moeda, que devia emitir, irrigar de moeda. Tem moeda aqui. O problema é que o Banco Central esteriliza e ainda remunera. Então, é um suicídio econômico. Porque qual é o instrumento que o Banco Central utiliza para remunerar os bancos? Atualmente, Luiz Carlos, são 2 instrumentos. Um que vem sendo usado há décadas, que é a operação compromissada, que ela existe em outros países, mas é irrisória. Ela existe exatamente para fazer esse balanceamento aí do volume de moeda, esse controle. E é irrisória, é a coisa de 1% do PIB, sabe? Só tem um ou outro país que passa um pouquinho, mas o máximo que chega lá na Filipinas, por exemplo, é 3% do PIB. Aqui no Brasil, já chegou a 25% do PIB. Isso está, inclusive, em estudo daquela IFE do Senado, que não é nada progressista, tá? Tem um estudo daquele instituto, daquela organização de pesquisa lá do Senado, IFI, sobre operações compromissadas. Lá tem esses dados do volume de compromissadas aqui no Brasil, do absurdo que acaba operando para esterilizar um grande volume de moeda que tinha que estar circulando na economia e para
inflar as taxas de juros de mercado. Por quê? Raciocina comigo, Luiz. Se os bancos têm garantida a remuneração pelo Banco Central dessa bolada de dinheiro no patamar da Selic ou mais, por que ele vai correr risco de emprestar para a sociedade, para as empresas? Por quê? Claro, ele não perde um minuto, ele bota o dinheiro lá, esteriliza, e quando as empresas precisam de dinheiro, as pessoas precisam, vão ao banco, ele pede taxas abusivas. Por quê? Ele fala, se lá eu tenho a Selic de graça, para eu emprestar aqui, eu vou ter que ter uma estrutura de cobrança, de controle, etc, etc. Ele faz essa conta e fala, não, só compensa eu emprestar com taxa que ele empresta aí acima de 100% ao ano, entendeu? Então, é uma operação extremamente nociva. E a partir de 2021, em plena pandemia, foi aprovado um outro mecanismo, o tal do depósito voluntário remunerado, que nem usa a dívida pública, mas é dívida pública, porque se os bancos depositam lá e o Banco Central está assumindo que vai pagar juro, ele só não está emitindo comprovante, porque se ele emitisse comprovante, ele está ferindo a lei de responsabilidade fiscal, que proibiu o Banco Central de emitir títulos públicos. E o comprovante desse depósito voluntário remunerado é um título público, com obrigação de pagar juro, inclusive. Por isso que ele não está nem emitindo e por isso que essa operação ainda está sendo usada assim, devagar. Ela não está ainda superando as compromissadas. E nesse depósito voluntário, ele paga juros sem limite. Não tem o patamar da Selic, como tem na compromissada, não. Não tem limite. Tá? Não tem limite. É um verdadeiro absurdo. Então, só esses dois instrumentos, Luiz Carlos, eles seriam capazes de mudar a economia do Brasil. Imagine se fica proibido o Banco Central remunerar assim gratuitamente esse trilhão e tanto que ele remunera diariamente. Imagina, esse dinheiro ficaria no caixa dos bancos. Os bancos não iam querer que esse dinheiro mofasse lá. Eles iam querer emprestar. Então, o que eles teriam que fazer? Diminuir juros. Imagina a nossa economia irrigada com mais de R$1 trilhão a juro baixo. Entendeu? Acabou a crise. E uma crise que está aí desde 2014. Tá? Produzida pelos bancos. Produzida principalmente pelo Banco Central, que leva a Selic a patamares estratosféricos e ainda esteriliza a moeda. Pronto, suicidou a economia. Não é? Então, a gente critica fortemente a Bolsa Banqueiro. Só de enfrentar a Bolsa Banqueiro, a dívida interna já cairia em 25% e a taxa de juro iria no chão, porque os bancos teriam que reduzir o juro para fazer circular essa moeda, caso contrário, eles iam perder muito dinheiro. Maria Lúcia, faltou você dizer o montante da dívida. Ah, você falou do montante, sim, da dívida interna, e eu queria saber quanto que representa hoje, quanto que no orçamento, né, sempre tem aquela pizza, aquele gráfico, quanto que o Brasil está pagando em juros e mais principal? Acho que o principal nem interessa mais aos banqueiros, eles querem saber de juros. Mas quanto que hoje o Brasil está pagando, hein? Olha só, o gráfico que a gente faz é esse aqui, ó. Tá lá na cartilha, lá na página 15 da nova cartilha. Não sei se dá para o pessoal ver os números, dá para ver aí, Luiz? Ó, essa fatia, essa fatia amarela aqui, ó, esses dados são de 2022, porque a gente trabalha sempre com o orçamento executado, concluído, né? Então, ano passado, em juros e amortizações da dívida, foi 1,879 trilhões, tá?
46,3% de todo o orçamento. Esse orçamento ele é alimentado pelos tributos que todo mundo paga, pelas receitas de privatizações, outras receitas comerciais, lucros de estatais, outras receitas que o governo tem, e também receitas financeiras da venda de novos títulos. Então, o que está acontecendo hoje? O sistema da dívida, ele consome toda a receita de emissão de novos títulos para pagar suas próprias despesas e ainda morde, e ainda mete a mão nas receitas ou outras receitas que poderiam estar sendo investidas aí nas áreas essenciais, tá? Ainda pode ler o restante da pizza para a gente? Claro, olha, enquanto a dívida ficou aí com 46%, a Previdência Social, que ampara dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras, não só aposentados, como afastados por motivos de doença e várias coisas, 20%, só 20%. A saúde, 3,3%. 3,3%, saúde. A educação, que é outra área mais do que fundamental, que é a base de tudo, 2,7%. Tá? E todas as outras áreas, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a defesa nacional, a gente vê o sucateamento das Forças Armadas, 1,9%. 1,9%. A área aí da agricultura, da segurança pública e ciência e tecnologia, tudo menos de 1%, tá? Ciência e tecnologia, que você vê, é alavanca, né, para o nosso desenvolvimento, 0,2%. Tem que multiplicar então, por 5 para chegar a 1. 0,2, sendo que a Índia acabou de colocar uma nave na Lua, o que não significa... O significado é desenvolvimento tecnológico, né? Como é que um país com 0,2% de investimento em ciência e tecnologia vai produzir alguma coisa, né, Maria Lúcia, que possa ser vendida no exterior com uma taxa de lucro suficiente para abastecer os cofres brasileiros, não é isso? É uma questão de soberania a questão da dívida, não? Com certeza, é soberania e nós estamos, assim, encurralados. Por quê? Tem essa política de teto que não pode investir em educação, não pode investir em saúde, não pode investir em ciência e tecnologia. Como assim? Por isso que eu falo que é uma aberração. E nós temos feito lives, inclusive com o professor universitário do Rio de Janeiro, esse brilhante, do professor Miguel, que colocou para nós, é uma política, essa política do teto, é uma política pré-keynesiana. É algo atrasadíssimo. Porque você vê essas naves todas que estão lá, inclusive em Marte, foram todas construídas com nióbio brasileiro. Então, a gente, olha só, aqui, a mineração, ela é operada por grandes corporações que ficam com dinheiro, ficam com lucro, exportam para paraísos fiscais. Se você olhar a importação de minério pela Suíça, que aqui, nem caberia lá, nem caberia na Suíça, o tanto de minério que é exportado para a Suíça. E de lá é que exporta para a China, para os outros países, tá? Então, a gente já perde na exportação, perde porque essas empresas exportadoras não pagam imposto, é tudo isento de ICMS, e já está na nova reforma tributária que vai ficar isenta do IBS, isenta até do imposto seletivo criado sobre bens e serviços nocivos à saúde. Mineração está fora, a grande agronegócio de exportação está fora. Então, aqui no Brasil, as atividades que estão dando certo são essas atividades que exercidas por grandes corporações, que ficam com todo o lucro, não pagam imposto, então não ajudam a financiar o Estado,
deixam aqui um dano ambiental brutal, avançam sobre floresta, sobre o cerrado, contaminam água, matam rios, como mataram o Rio Doce em Minas Gerais, ou comprometeram o Rio Paraopeba. E assim, olha, uma avacalhação total, e tem aí uma permissividade de atuação abusiva, não é? E tudo isso está ligado com o sistema da dívida, porque enquanto esse modelo econômico que prioriza essas atividades primárias, atrasadas que eu falo, gente, é porque envolve pouca tecnologia. Arranca lá o minério da terra, explora bruto e lavado, hein? Ainda gasta água para lavar. Tira o grão e exporta bruto. Não é? Então, não gera emprego, não gera renda. Tecnologia aqui no Brasil, atividade industrial, está ficando tudo para trás. Né? E tudo submetido ao tal do teto de gastos. Então, nós temos potencial de matérias-primas, nós temos um povo criativo, inteligentíssimo, mas não tem oportunidade e não tem investimento. Então, fica tudo atrasado. E tudo amarrado por quê? Por causa do teto. E teto para quê? Para pagar a dívida. Então, tem que enfrentar isso. Maria Lúcia, você diria que o sistema da dívida, não sei se você pode traduzi-lo por bancos, banqueiros ou rentistas, capturou o Estado brasileiro? Com certeza. Com certeza. Está capturado há muito tempo. E olha, Azenha, o mais grave é que eles não estão satisfeitos. Tá? Isso aqui que aparece é só um pedaço. Porque de uns tempos para cá, o mercado está avançando em outros mecanismos financeiros para capturar o fundo público de forma que essa parte que eles vão capturar a mais nem vai aparecer no orçamento, porque ela já é capturada antes do dinheiro chegar no orçamento. É o mecanismo da securitização, é o mecanismo que está sendo usado em vários tipos de PPP, a tal da parceria público-privada. Para resumir, para não ficar enchendo, né, e complicando muito aqui para quem está nos ouvindo, funciona mais ou menos assim, ó. O governo faz uma propaganda lá de um investimento que vai ser com parceria público-privada, vai ter a participação do setor privado, e isso, a sociedade vê isso com bons olhos, porque, olha, que bacana, né? Um investimento aí numa infraestrutura que é legal para todo mundo, que legal, o setor financeiro, o setor privado vai ajudar, nossa, legal. Só que, na prática, como é que isso acontece? A participação do setor privado, ela não é de graça, lógico. Como que operaciona isso? Cria-se uma empresa, uma sociedade de propósito específico para isso, tá? Então, essa sociedade, essa empresa especificamente criada para isso, ela vai emitir papéis financeiros, ela vai gerar papéis financeiros, se comprometendo a pagar juros, tá? Em geral, juros bem altos. Para dar o exemplo de Belo Horizonte, por exemplo, onde isso aconteceu, o juro era 23% ao ano. Tanto é que essa operação foi estruturada lá pelo Banco BTG Pactual e ele mesmo comprou 100% das debêntures. Isso aí, em qualquer país sério, daria cadeia. Ele usou da sua informação privilegiada para comprar tudo. Aqui, arruma uma desculpa, não apareceu ninguém para comprar, e vai, e assim vai. Bom, comprou tudo. Então, aquela empresa específica cria esses papéis, oferecendo pagar juro alto, e vende. Os privilegiados que têm acesso a essa informação compram, claro, porque o juro é altíssimo,
Então, é assim que o setor privado investe em PPP. Ele compra esses papéis e já começa a receber juro na hora, no mês seguinte, independentemente daquele negócio ali que vai ser construído, deu certo ou não deu, o setor privado já está ganhando juros. Comprometendo a arrecadação, não é assim? Eles não dão a arrecadação como garantia ou não? Não, eles dão, quando eles compram o papel, o dinheiro entra no cofre público. Aparece aquele dinheiro ali. Com esse dinheiro é que o governo vai fazer o investimento, tá? Então, inicialmente, entra o dinheiro. Só que já começa a sair juro imediatamente. E no final vai ter que devolver também o dinheiro, tá? Então, o que acontece? Como é que o governo paga esse dinheiro que ele recebe quando vende o papel? Porque essa sociedade de propósito específico ela acabou de ser criada, ela não tem dinheiro para pagar. O governo paga, o governo se compromete a vincular receitas. Ele vincula para dar garantias ao setor privado, de que o setor privado vai realmente receber aquele dinheiro, ele vincula a arrecadação. Então, uma parte da arrecadação tributária ou outras receitas de fundo de participação de Estado e município, como está funcionando na Bahia, uma parte da receita pública fica vinculada, carimbada ao pagamento a esse setor privado. Às vezes o dinheiro da merenda escolar, o cara já fala, não, esse aqui não vai para merenda, não, vai para PPP, é isso? Exatamente, Luiz, porque o dinheiro vinculado nem chega ao orçamento. O gestor público nem tem essa oportunidade de dizer, nossa, esse mês eu não vou pagar essa PPP não, porque está faltando dinheiro ali para merenda, meus meninos estão passando fome. Ele nem tem essa opção. Por quê? Essa vinculação captura o dinheiro durante o percurso pela rede bancária. O esquema gera uma conta vinculada. Então, aqueles créditos que o setor público se comprometeu a ceder nesse processo, eles já vão carimbados. Chegou no banco, aquilo ali já fica na conta vinculada. E já não vai para o cofre do Tesouro, já vai para o investidor que comprou aqueles papéis. Entendeu? Então, olha bem, isso é dívida pública. Quando o setor privado comprou aqueles papéis ali daquela sociedade de propósito específico e o Estado recebeu esse dinheiro que ele recebeu é um empréstimo. É uma dívida pública. Está disfarçada nesse esquema passando por uma empresa, passando por uma venda de debêntures. Está disfarçado, mas na prática é dívida pública. Só que não é contabilizado como dívida pública e é pago por fora do orçamento. Nesse desvio que acontece enquanto o dinheiro está transitando na rede bancária antes de chegar no cofre público. Esse esquema, Luiz, eu tive primeiro contato com ele lá na Grécia. E lá, quando saía nos jornais, os países europeus estão ajudando a Grécia. Os países europeus, de fato, desembolsavam, sacrificavam o orçamento, aplicavam planos de austeridade para pegar aquele dinheiro e depositar, só que eles não depositavam na Grécia, eles depositavam numa conta vinculada, criada no Banco Central Europeu. E dessa conta vinculada, uma migalhazinha ia para a Grécia, que assumia toda a dívida. E a bolada ia para o salvamento bancário. Esse mecanismo foi um dos mecanismos usados na Europa para salvar banco.
tá? Maria Lúcia, quando você souber desse esquema aí, você me avisa, que eu quero comprar 100% dessas debêntures, que já eu dou o dinheiro, já vai caindo na minha conta os juros, viu? Quando você souber de uma prefeitura aí, porque esse é o melhor negócio que você acabou de explicar do planeta. Eu queria fazer uma pergunta adicional. Qual é a diferença entre teto e arcabouço? Mudou alguma coisa? Mudou muito? Mudou significativamente? Olha, na prática, nós continuamos tendo teto, tá? Como que era o teto lá da Emenda Constitucional 95? Em cada ano, o governo só poderia gastar com esse outro lado aqui, viu? Com esse lado aqui, colorido. Previdência, assistência, saúde, educação, defesa nacional, administração, segurança pública, ciência e tecnologia, etc, etc. Essas aqui são as chamadas despesas primárias. O teto lá da emenda 95 era teto somente sobre essas aqui. O gasto com a dívida fora do teto, fora de qualquer limite ou controle, tá? Inclusive o teto aqui é para apertar esse lado para sobrar mais para esse, né? Pois bem, como é que era lá na emenda 95? Em cada ano, o governo só poderia gastar com despesas primárias o que gastou no ano anterior, corrigido pelo índice de inflação oficial divulgado pelo IBGE, que é o IPCA. Então, despesa do ano anterior corrigida pelo IPCA. Como é que é o teto agora do arcabouço? Despesa do ano anterior corrigida pelo IPCA, mais 2,5% de crescimento real. No máximo. Para chegar nesses 2,5% de crescimento real, 2,5% daquela despesa do ano anterior. Para chegar nesses 2,5%, tem que cumprir meta de resultado primário, tá? Aquelas metas que o Haddad se comprometeu lá no projeto do arcabouço, que é zerar o déficit ano que vem e superávit nos 2 anos seguintes. E também tem que ter aumento de arrecadação. Se não tiver aumento de arrecadação, o máximo que pode crescer a despesa é 0,6%. Então, o que mudou? O que mudou é que houve um aumento do pé direito desse teto, porque com a aprovação da PEC da transição, no finalzinho do ano passado, você se lembra, todo mundo lembra que o Congresso Nacional aprovou uma PEC porque o orçamento desse ano, de 2023, foi apresentado pelo governo anterior. Foi apresentado ano passado, por conta das regras orçamentárias, o orçamento é aprovado no ano anterior. E quando o governo Bolsonaro mandou esse orçamento ano passado, ele não colocou previsão para a Bolsa Família, nem para o... Ele chamava de Auxílio Brasil, que já era de R$600 lá atrás. Ele não colocou para esse ano. Ele não colocou uma série de previsões lá que eram urgentes, necessárias. Por isso que o Congresso Nacional, em grande parte, oposição ao governo Lula, que já havia ganho a eleição, mas ainda não havia tomado posse no final do ano passado, o Congresso aprovou, porque viu que realmente precisava aprovar. Agora, e também a PEC da transição mostrou a aberração que era o tal do teto, que vai criando um gargalo insuperável. Então, até chegar o momento que teve que aprovar a PEC da transição. Pois bem, ao aumentar o pé direito, a despesa, então, para esse ano, não é bem a despesa do ano anterior. É a despesa do orçamento aprovado com esse aumentozinho do pé direito, que não é tanta coisa, não. Coisa de 40 bilhões. Perto do que o Brasil precisa, e perto do gasto que vai para pagamento de juros aí, amortizações dessa dívida, é nada.
tá? É nada. Tinha que ter colocado limite, teto é no gasto com juro, como a gente vem lutando aí, né? Então, assim, a diferença é muito pequena, a gente vai continuar submetido a teto. O que melhorou, que eu preciso colocar, é que antes essa aberração estava constando da Constituição Federal. Agora, pelo menos, está num projeto de lei, mas continua sendo uma aberração esse teto, tá? Eu tenho duas perguntas finais. Primeiro, por que essa reação do Congresso que não quer mexer nesses fundos de investimento, não quer deixar que sejam taxados? Você poderia explicar para o público leigo que fundos são esses e por que existe uma reação tão grande à possível taxação deles? É porque eles devem estar investindo nele, né? São fundos privados, fundos fechados, com uma série de benesses financeiros. Eles aproveitaram de uma brecha da lei para fazer essa tributação, esses fundos de investimento, sem tributação, tá? E mais, em offshore, fora do país também. Isso aí, olha, tão vergonhoso, né, Azinha? Isso aí está lidando com um grupo de muito ricos. Não é da nossa turma, não é classe média, não é classe trabalhadora, não. Nós estamos tratando aí de gente muito, 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 muito rica, tá? E, claro, essa benesse, eles não querem fazer uma aplicação aqui para pagar um imposto de renda. Ou então, oferecer ali um ganho de capital depois. Não querem. Eles querem, além de eles serem muito ricos, eles não querem pagar imposto. Né? Então, isso aí isso aí nunca deveria ter sido permitido. Não é? Eu olho isso como caso assim até de polícia, mas como tem lá uma brecha na lei, aproveitaram da brecha e foram lá, criaram esses fundos em offshore e não pagam nada. Não pagam nada. Isso tem que ser tributado, porque o assalariado ali que ganha R$2.000, não é? Agora, com essa atualização aprovada essa semana, R$2.600, paga imposto de renda. Está tirando um imposto de renda ali do dinheiro que seria necessário para ele colocar comida na mesa dos filhos. Mas o grande não quer. E o Arthur Lira está resistindo a isso. Não sei se você viu a notícia. O Arthur Lira falou, não, aumentar a arrecadação aqui não é o caso. Tem que voltar com a reforma administrativa, que é a destruição do Estado. Né? Então, por isso o seu programa aqui é tão importante, Luiz, porque o povo brasileiro ele precisa ver que tem que reforçar essas lutas, não é, que querem limite para juros no Brasil, que querem enfrentar o sistema da dívida pública, que quer que o modelo tributário seja realmente alterado, tributação de lucros e dividendos, tributação de grandes fortunas, isso é que precisa avançar. Senão, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo, né? Entra governo, sai governo, a estrutura fica injusta do mesmo jeito, não é possível. Finalmente, essa pergunta eu vou lhe fazer, mas eu não sei se você poderia esclarecer para os nossos telenautas, que é a questão das reservas que o Brasil detém. Uma grande quantidade de dólares, mas essas reservas, elas nos custam dinheiro, né? A manutenção delas não nos custa dinheiro, Maria Lúcia? Custa caríssimo, Azenha, por causa do modelo de acumulação de reservas que o Brasil adotou. Por exemplo, a China faz reservas com o resultado da balança comercial dela. Ela exporta muito mais do que importa. Então, ela fica tendo um volume de moeda, ela tem mais de 1 trilhão de dólares
de reservas só em títulos da dívida norte-americana. No caso do Brasil, as nossas reservas, apesar também da gente ter muita exportação, como eu falei, esse mercado é dominado pelo setor privado. São as grandes corporações aqui que exportam, tá? As reservas no Brasil foram acumuladas, não foi com resultado de balança comercial. Elas foram acumuladas com dinheiro, muito dólar que entrou aqui, especulativo, para comprar título da dívida interna brasileira. Tá? E o Banco Central ficava com esses dólares e comprava título da dívida americana, que não paga praticamente nada de juros, inclusive teve até desvalorização ano passado. Veja bem, a ânsia, o Tesouro Nacional emitindo título da dívida interna, a juro altíssimo, bancos estrangeiros comprando, usando dólar para comprar e o Brasil acumulando reservas. A maior parte das reservas brasileiras foram acumuladas assim, à custa de título da dívida interna brasileira. Então, se você olhar, são as reservas mais caras do planeta. Por quê? Faz um investimento em dólar lá fora que não rende quase nada e aceita, para esse dólar entrar aqui, aceita que o investidor, o especulador, compre título da dívida interna, que paga o maior juro do mundo. Então, essa diferença aí é o custo. A Auditoria Stardust vem acompanhando essas reservas, porque uma das razões de criar reservas é você ter um pé de meia para fazer face a necessidades. Por exemplo, quando veio a pandemia, olha quanta empresa morreu, Azenha, quanta gente ficou desempregada, quanto desespero, e a gente com esse dinheiro em caixa parado lá fora. Por que não foi usada uma parte desse dinheiro para irrigar a economia, e como lá fora fizeram? Lá fora, Estados Unidos, Europa, saíram rapidamente da crise porque jogaram dinheiro a rodo na economia. Aqui, o Banco Central jogou 1,2 trilhão nos bancos e os bancos não emprestaram. O volume de empréstimos lá na pandemia continuou o mesmo volume de anos anteriores. Semana passada, a Febraban pagou uma página inteira nos jornais para falar que emprestou 15 bilhões da pandemia. Quanto que ele emprestava no ano anterior? 15 bilhões. Manteve. Tá? Então, a gente está... Aquela pergunta que você fez antes, o Brasil está capturado? Tá capturado. Por quê? A gente tem acompanhado essas reservas, houve uma queda nas reservas nos últimos anos. O Banco Central torrou cerca de 60 bilhões de dólares de reservas internacionais. E nós, analisando os dados, não conseguimos ver razão para isso, não conseguimos, aí entramos com pedido de informações. O Banco Central respondeu simplesmente que fez intervenções no câmbio. Aí nós perguntamos, mas peraí, essas intervenções elas têm que ser justificadas. Qual foi a justificativa para essas intervenções? Porque nós estamos falando de 60 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de reais. Mais do que o orçamento da educação somado com o da saúde e mais 15 áreas juntas. É muita grana. O Banco Central continua respondendo, não, é nossa atribuição e pronto. Ora, se você tem uma atribuição, isso não significa que você pode usar essa atribuição do jeito que você quer, não. Eu costumo dar o exemplo até da atividade que eu tive profissional de auditora fiscal. Nós temos a atribuição de acessar ali os sistemas de informação. Mas você pode acessar em relação àquele ponto que você está trabalhando. Aquele fato econômico, aquela empresa, você não pode sair fuçando o dado de todo mundo, não. Isso é acesso imotivado, isso dá até processo administrativo. Então, o fato de ter atribuição
não é suficiente. Você tem que ter, além da tributação, além da atribuição, você tem que ter a justificativa, a motivação para fazer aquela intervenção, ainda mais que essa intervenção vai gerar um custo para o país, vai mexer com o dinheiro do povo. Não, o dinheiro não é do Banco Central, o Banco Central só administra as reservas. As reservas são patrimônio do povo brasileiro. E construída de forma caríssima, né? Então, o Banco Central não respondeu. Não respondeu. Nós fomos até a última instância, não respondeu. Recorremos à CGU. A CGU chegou a prorrogar prazo, a gente estava até animado com essa prorrogação, achando, poxa, tomara que eles investiguem, mas acabou também concordando. Nós fizemos o último recurso, que aí vai para vários ministérios, e estamos aguardando, sabe? Porque, além de tudo, ainda não tem transparência. E nas entrelinhas lá do relatório de reservas que o Banco Central divulga, está lá que ele aplicou em derivativos lá fora. Em derivativos. E aí? Foram derivativos nocivos que viraram pó? Como assim? Isso aí traz uma responsabilidade para o Banco Central, que ele tem responsabilidade de administrar nossas reservas e não pode sair fazendo aventura com elas, não. Tá? E quem é que emitiu esses derivativos? É preciso haver transparência, porque, de repente, quem emitiu os derivativos obteve um favor do governo brasileiro, houve alguma transição obscura, por isso a importância não da transparência. Exatamente, e não tem transparência nenhuma, e isso aí a gente viu, porque esses derivativos, ele chega a falar lá numa frase toda truncada lá no relatório dele, que como são derivativos e tal, eles estão contabilizados juntamente com o título público de outros países. Então, olha só, ainda está com a contabilização errada. Não tem transparência nem na contabilização. Isso tinha que estar destacado lá. E como você falou muito bem, que derivativo é esse? Não é? E pode ter uma série de conflitos aí. Né? Pode ser até ele arrematou lá um papel que era de alguém. Entendeu? Isso tem que ser explicado. Então, o nosso papel de acompanhar as contas públicas, a gente tem feito, Azenha, mas a gente não tem tido respaldo, tá? Nessa vigilância por parte das autoridades. Do próprio Congresso Nacional, que tem atribuição de fiscalizar o Executivo, da CGU, que tem que fiscalizar o Banco Central, e tinha que ter aproveitado esse pedido de requerimento de informação e abrir uma investigação. Não, entendeu? Deixou passar. Então, isso é muito ruim, porque isso vai mantendo esse modelo que você vê o problema do Brasil, não é falta de dinheiro. A gente tem muito dinheiro e a gente tem muito recurso em todas as áreas, não é? Tanto recursos humanos como recursos materiais mesmo, de minérios, de florestas, de água, clima bom, e a gente tem dinheiro em caixa, e fica aí tudo parado, tudo emperrado, e a gente submetido a esse sistema da dívida, a esses novos mecanismos que avançam sobre o fundo público antes mesmo do dinheiro chegar no orçamento, e todas essas trapaças, sabe, que acontecem com reserva, Então, isso aí, a gente precisava ter uma vigilância muito maior do que a Auditoria Cidadã. A gente faz uma coisa assim, tão pequena ainda, comparativamente ao que tinha que fazer, porque nós somos um simples movimento social da sociedade civil. Não temos financiamentos, não temos essa condição toda que os órgãos institucionais têm condição de fazer, para, de fato, enfrentar
essas coisas erradas que estão acontecendo e modificar a estrutura desse modelo que está aprofundando a escassez no Brasil. Olha, Zen, o Brasil já voltou para o mapa da fome. Olha o nosso atraso tecnológico, olha a retração econômica, retração da atividade industrial e tudo mais. Tudo isso está interligado a essa questão das finanças públicas. Maria Lúcia, eu queria lhe agradecer muitíssimo. Você pode imaginar que o trabalho que você e seu grupo e seu movimento é pequeno, mas você não tem a dimensão do quanto ele é importante para o esclarecimento. E eu tenho certeza que é um movimento vencedor, porque ele está aí há muitos anos e, aos poucos, né, é aquele processo. A opinião pública vai sendo esclarecida pela essa luta de vocês, porque são muitos segredos esses que você me contou ao longo dessa ótima entrevista. Queria lhe agradecer muitíssimo pelo seu tempo. E você falou de uma audiência no Congresso. Quando que ela acontece? Sim, eu vou até te pedir para ajudar a divulgar. É uma audiência pública sobre a política de juros no Brasil. Ela vai acontecer na quarta-feira que vem, dia 30 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, nessa Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Quem tiver condição de vir presencialmente, lá no corredor do anexo 2 das comissões da Câmara em Brasília. Quem não puder vir, ela vai ser transmitida pelo YouTube da CFT. Aí no dia a pessoa tem que entrar lá no site da Câmara, porque eles não divulgam antes o link. Então no dia, a gente vai tentar obter antes, mas se não conseguir, no dia é só entrar lá, Câmara dos Deputados, comissões permanentes, aí dentro das comissões permanentes procura lá Comissão de Finanças e Tributação, entra lá, vai estar sendo transmitido ao vivo. Estarei assistindo para fazer uma reportagem a respeito, tá bom? Muito obrigado, Maria Lúcia. Gratidão. Muito obrigado. Forte abraço, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade.